Muito boa noite, pessoal. Uma boa noite de 12 de outubro, feriado. E temos aí a live, um bate-papo, né, sobre saúde emocional, galera. Olha só, saúde emocional do cliente na intervenção do profissional de educação física. Como é que tá a situação dos clientes de vocês com a saúde emocional, hein? Como é que tá a intervenção de vocês, a aplicação do trabalho de vocês? E considerando a saúde emocional dos clientes de vocês, está fácil trabalhar? Está difícil? Como é que a galera saiu dessa pandemia? Né? Como é que a galera está voltando ao antigo normal, ao novo normal? Chamem como quiserem. Como é que está essa saúde mental? É o que nós vamos ver hoje. Será que está fácil? Será que está mais fácil? Será que está mais difícil? Hoje a gente vai fazer um bate-papo. Eu e o Brunão, né? Vamos fazer uma live aqui em trio, conversar com a professora Ana Cláudia, que trabalha com essas questões de saúde mental, e a gente vai dar uma conversada bacana. Principalmente o viés do bate-papo é o seguinte, galera, ver a saúde emocional do nosso cliente e verificar o seguinte: quais são as ações, o que eu posso fazer, o que eu tenho que me organizar para fazer um atendimento, um trabalho técnico de treinamento físico, obviamente, nosso métier, mas com um cliente que pode estar com uma saúde emocional abalada, né? Se ele tiver com uma saúde emocional não muito adequada, saindo do pós-pandemia, essa questão das eleições também está uma loucura. Então, quer dizer, nós temos vários motivos hoje em dia para a nossa saúde emocional não ser das melhores, né? Não está como das melhores. E nós tivemos no X muitos dos nossos clientes, usuários, vocês, né? São os nossos colegas de profissão, usuários do X para a nossa plataforma de prescrição e avaliação, e solicitaram essa abordagem. Ó, João, Bruno, nós estamos com uma dificuldade muito grande de abordar o nosso cliente, a saúde mental dele está complicada por N motivos. Então esse é o bate-papo de hoje, tá? Tô chamando o Bruno aqui, ó, para entrar ao vivo com o X. Fala, Brunão. Agora sim, salve. Ô, Brunão, hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente que normalmente a gente faz, né, cara? Normalmente tu tá aqui do meu lado, Perfeito. a gente tá junto aqui Sim, trocando ideia com a galera. E hoje nós estamos fazendo a live novamente em conjunto, mas tu na tua casa e eu na minha, para discutir perfeito. saúde mental dos clientes, né, cara? E tentar entender como é que a gente pode trabalhar com mais assertividade, mais com. Não um controle técnico agora da parte prescritiva, mas tentando entender um pouco melhor como é que tá as emoções dos meus clientes Do para contexto. poder até progredir com o trabalho, né, cara? Essa vai ser a abordagem de hoje aí, né? Perfeito. É um assunto que a galera do X chamou, né? Isso que é legal. A gente tem uma comunidade do X, né? Para quem não participa ainda, dá um toque. E é cliente do X, né? Uma comunidade dos clientes. Então foi o pessoal da comunidade que trouxe essa questão pra gente aí, né? Pô, eu tô com meu cliente na sala de musculação aí, e o cara tá em outro planeta. O cara tá ansioso, tá louco pra ir pra outubro aqui, né? Não tá focado no treino. Ou o cara não quer vir para academia, o cara tá depressivo, assim, o cara tá difícil de fazer o trabalho com esse pessoal. Então, foi uma chamada aí da galera, né, pra gente fazer, né, construir conteúdo, construir conhecimento sobre esse tema, né, João? Eu pergunto pro pessoal que está aí, como é que está essa questão emocional do cliente de vocês, galera? Tá fácil trabalhar? O cliente está mais estressado? Parece um tanto quanto depressivo? Como é que está o trabalho de vocês? Faz um raciocínio assim, ó. Como é que estava antes da pandemia? Como é que foi durante a pandemia? Como é que está agora no pós-pandemia? E a gente vai discutir isso aí, fazer a solicitação, Iana. Só tu aceitar. Me lasquei. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Show de bola, Sim, seja muito bem-vinda à Beleza, nossa beleza, live aqui do obrigada. Next. Que hoje nós queremos sugar de ti a tua visão, a tua proposta, a tua ideia sobre saúde mental aí dos nossos clientes, mas o Bruno estava fazendo uma iniciação numa colocação, eu já te recebo e muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. E pode concluir aí, Bruno, já pode lascar de primeira, a primeira pergunta, e o que mais os clientes do X sentiram dificuldade aí, a gente já vai recebendo a Ana aí já perguntando para ela. vamos dar. Até já comentei com a Ana algumas coisas, né, Ana? A gente tava construindo o tema, né? Já Uhum. foi um trabalho muito massa, porque já tivemos que sair do quadrado aí, né, para conseguir encaixar os conceitos aí. Achei muito da hora. Já botei a Letícia no fogo aqui também para pensar com a gente, meu, já foi muito da hora. E uma das primeiras coisas ali que o pessoal começou a comentar, e que até comentei quando teve um trabalho na FURB que eu via na época que eu estava graduando ali, era sobre a imagem corporal, né? Então, a pessoa ali está treinando, está
menina ou menino já tá gigante ali, mas a pessoa se acha gorda, se acha magra ainda, enfim. E aí as consequências disso, né? Até dei uma conversada com inclusive a Ana, que veio conversar comigo sobre esse tema, né? O meu conhecimento não vai tão longe assim, então eu falei, a gente vai conversar com o pessoal com o João aqui e buscar alguém para a gente se informar, né? Construir conhecimento em cima desses pontos aí. Posso, então, começar conversando aqui com vocês. Primeiro, eu quero agradecer o convite e achei muito, muito, muito interessante esse profissional, né, que vocês, o aplicativo, na verdade, ele tem uma ideia, né, um objetivo, mas já está lançando necessidades grandes que esses acadêmicos, ou na verdade esses professores também, tem acadêmicos que começam a mexer também, né, para saber como é que tá essa saúde aí, e o João até falou mental, né? E né, eu e o Bruno ali ontem conversando assim, disse assim, ô Bruno, é mental, é emocional, é tudo isso junto, mas eu sugeri ainda que a palavra emoção ela viesse, né? Mais importante ali, porque nós somos, gente, nós somos, antes de responder, né, a questão ali do Bruno, nós somos seres ainda assim que, por mais que a gente seja, nós somos cognitivos, mas se nós não tivermos a emoção para nos expressarmos, como fica difícil a gente dialogar com outras pessoas, né? Saber o que eles estão pensando, eu sei, mas o que eles estão sentindo, né? Então, o Damásio é um dos autores que coloca muito isso, ele chama atenção para dizer assim, ó, calma aí, nós somos seres, né? Ou ele coloca até máquinas pensantes, mas também nós somos o quê? Simplesmente emoção, nós somos muito emoção. Nós somos seres emocionais que pensam. Olha a grande pegada nisso. E aí, a partir disso, claro que nosso dia a dia como profissional de educação física, eu sou profissional de educação física, né? Para quem não me conhece, sou professora dentro da universidade, divido ali junto com o João também dentro da FURB. E esse dia a dia nosso, através de alunos que passam, que são formandos dentro do curso de educação física, são pessoas também que às vezes a gente faz o atendimento direto para pessoas, né? Porque nós temos uma prática também de exercício dentro da universidade. E essas questões que vocês levantaram são questões que eu recebo diariamente, manhã e noite. Estão entrando pessoas comigo dizendo, quando eu pergunto assim, qual é o seu objetivo de você estar treinando aqui com a gente, né? Depois que eu já conheci um pouco essa pessoa, ela cita, eu estou ansiosa, né? E dentro da ansiedade, então, qual é a minha colaboração como profissional? Que eu acho que é esse o nosso bate-papo de hoje, né? E aí, então, o Bruno veio com uma questão ali importante, que ele falou que daí lá no X estão procurando, né, fazer esses diálogos. E é legal quando a gente traz, assim, um grupo, 3 profissionais, 4 profissionais para trocar essa ideia. E essa distorção da imagem, claro que não levando aqui para um viés muito psíquico, que a gente sabe que aí nós vamos precisar de um profissional formado dentro de uma área específica para entender questões mais mentais ainda. Nós vamos mais para questões emocionais hoje, para trabalhar aqui, para discutir. Então, imagine esse ser humano, então, que ele vem na frente de vocês, ele senta, ele dialoga, vocês têm o primeiro espaço ali para dialogar, para perguntar assim, como é que você está? Como é que você está passando isso? E aí ele diz assim, bom, quando você pega a avaliação dele, né? E aí daí você pergunta para ele como é que você está? Ele diz assim, eu acho que eu estou precisando emagrecer. E aí você vê o percentual de gordura dele ali, que está abaixo do ideal, né? E aí, o que eu, como profissional, eu posso estar fazendo nisso? Eu tomo um cuidado muito grande quando eu tenho essa pessoa na minha frente, né? Então, primeiramente, eu pergunto qual é a visão que ela tem, qual a percepção, porque na avaliação não tem, às vezes, essa pergunta, né? Eu desconheço se vocês têm uma questão bem específica, mas aí vocês até compartilhem comigo, isso é um ponto bem importante. Uma coisa é eu saber como é que está a minha composição corporal, e outra coisa é eu saber como eu me percebo em relação a isso, né? Eu posso me perceber bem, eu posso me perceber muito magra, eu posso me perceber com um peso mais elevado de gordura, e isso me traz alguns sentimentos. E esses sentimentos podem ser sentimentos de frustração,
sentimentos de que a minha autoestima não tá legal, sentimento de que eu não me sinto bem em alguns ambientes, eu acabo evitando alguns ambientes também, né, sociais por causa disso, que é uma consequência, pode ser. E eu, como profissional, eu trabalho de uma forma muito cuidadosa. Então, eu uso muito uma coisa que nós vamos conversar muito aqui, que é uma escuta, né? Em vez de eu estar comigo uma relação de julgamentos, nesse momento eu tenho que deixar os meus julgamentos, por mais que eu, como profissional, venha um monte de balãozinho aqui da indagação, né? Meu Deus, mas será que é isso mesmo? O que ele está pensando? Eu não preciso compartilhar isso com essa pessoa nesse momento, mas eu preciso perguntar como ela está passando por esse processo, como é que ela está se sentindo. E aí ela vai explorando isso. Depois que ela começa a explorar esses processos, e aí a gente vai ver que eu recebo pessoas que tudo bem, realmente eu me sinto assim, não, isso aqui não está de acordo com aquilo que eu estou me sentindo. Eu começo a trilhar com ela o momento da gente pensar o objetivo dela. Mas eu, como profissional, em algum momento, eu vou ter que colocar a minha informação, não a minha opinião, mas a minha informação, para dizer que ela, nesse momento, ela não está com um percentual de gordura alto e não haveria necessidade, nesse momento, dela, desde a forma com que ela vai me relatar, se é angustiada, se é frustrada, enfim, que ela não precisaria se sentir desta forma diante deste fator. Mas existem outros fatores que eu não enxergo, assim como na educação física tem o treinamento invisível, né, João? Muitas questões que acontecem aí. Também existem sentimentos que podem, nesse momento, e causas disso que não estão ali clara na minha frente, tá? Mas para começar a nossa conversa, é por aí. É sentar, na verdade, não na frente dessa pessoa, mas muito do lado dessa pessoa, para poder escutar através dela que ansiedade ou que sensações ela tem e perguntar para ela como eu posso auxiliar nesse processo. E aí eu tenho que começar a jogar a minha informação com a minha experiência dentro da escuta, que eu vou chamar de escuta empática ou escuta ativa aqui para nós, para gente, quem está na live aqui com a gente. Show, nesse lance aí que tu estás chamando de escuta empática, né? Eu vejo que é fundamental a gente poder conhecer o cliente e não só, Bruno, através do questionário do X, que a gente já vai conhecer muito, que tem um questionário amplo, amplíssimo que a gente produz e que pode ser customizado pelo nosso usuário do X, mas essa escuta empática, né, que é no dia a dia, eu vejo assim, é no cotidiano do treino, é conversando com ele, é tendo uma atenção, né? E aí o professor Mauro Ghisellini passou por aqui, colocou algumas questões e eu fixei um comentário do Maurão aqui, ó. Depois de 6... Olha que massa o comentário do professor Mauro aqui. Depois de 6 meses emagreceu. Né? Digamos que o objetivo do cara tenha sido emagrecer, ele emagreceu, atingiu o propósito do aluno, tá? Cumprimos a meta, né, Maurão? A periodização funcionou. Aí o Maurão coloca aqui, ó. Por que ele vai continuar treinando? Eis uma pergunta, cumpriu-se a meta, né? Vamos ampliar a visão. O açougue fitness, ou seja, vamos tentar ir além disso e contribuir via exercício físico, em questão até emocional, usar o exercício físico como uma ferramenta emocional do cliente. Não sei se eu consegui traduzir bem, ou pegar bem a ideia do Mauro, mas eu acho que é nessa toada aí, né, Ana, que a gente está tentando entender melhor essa abordagem do profissional de educação, que não é técnico-científica no sentido de prescrever, avaliar carga de treino, é algo além disso, né? O que a gente pode, ali o professor Mauro colocou um ponto bem importante, que é assim, o exercício, nesse momento, ele passa a ser como uma estratégia, né? Porque nós, seres humanos, nós temos necessidades diferentes. Então, imagina uma pessoa que vai para um processo de emagrecimento, o que levou ela a chegar até ali, no processo de emagrecimento, o que foi? Você pode pensar assim, mas foi porque ela realmente está pensando na saúde dela, ok. Mas e quando ela atingir a saúde dela, né, que é o caso ali que o professor Mauro colocou, essa estratégia, ela não faz mais sentido, porque eu já atingi o meu objetivo, que era diminuir meu percentual, aumentar minha massa muscular, enfim, N diferentes objetivos aqui. Mas essa estratégia agora, nesse processo, o que eu posso pensar que ele atingindo isso, e ainda ele sente que a autoestima dele não está legal.
O que que tem esse algo a mais aí? E aí vem um ponto importante que o profissional de educação física, né, João e Bruno, eu compartilho disso em sala de aula sempre, falando que nós na universidade, nós nos preocupamos muito com o conhecimento específico, e isso é muito bom. Eu acho que é um papel muito importante da universidade em relação a isso. Mas, quando eu falo em competências para que esse profissional ele venha trabalhar e venha executar suas atividades de uma forma, né, com uma qualidade e uma competência, um exímio aí, sucesso, ele vai ter que, dentro disso, gerar outras competências dentro dele ou desenvolver outras competências para que ele dê conta desse processo. E como nós trabalhamos com pessoas, e lá no início ali que a gente começou a conversar, eu falei na live que nós somos muito emoção também, não somos só seres intelectuais, mas nós somos emocionais que pensam. Então, como é que eu vou gerar e conhecer, primeiro, esta pessoa que está chegando? E aí nós temos, eu acredito que vocês têm clientes, né, que usufruem, profissionais de educação física que usufruem, né, do aplicativo, e que ele tem o quê? 10, 15, 20 clientes muitas vezes. E são 20 clientes totalmente diferentes um do outro. Mas eu sou o mesmo, eu sou profissional. Como é que eu vou fazer essa ação e fazer essa gestão de uma hora ser um com uma pessoa, outra hora ser outro com outra pessoa? Então, isso aí leva, muitas vezes, aquele profissional que está entrando no mercado de trabalho a dar um bug para dizer assim, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu chego, tenho alguém que está chorando. Chega um cliente que está chorando no treino. Eu pergunto a primeira coisa, como é que você vai? Como é que você está? E ali ele desaba comigo. E aí o que que eu vou dizer? Essas primeiras palavras que eu vou dizer, elas são muito importantes. Eu vou perguntar para ele o que que houve, e aí eu vou dizer assim, me fala mais sobre isso, eu quero saber. Ou eu vou dizer assim, tu quer compartilhar comigo algo que aconteceu, que é muito importante para ti, e eu tô vendo que tu tá sentindo, e que eu posso sentar aqui um pouco para a gente ver, e quem sabe te escutar e vai te ajudar? Isso te ajudaria? Então, eu tenho uma proposta e eu abro essa escuta para que ele veja nesse momento um caminho para que ele fale sobre isso, porque se ele não falar sobre isso, a emoção está ali dentro. Ela vai gerando durante o treino. E uma palavra que esse personal me fale, ou esse profissional me fale durante o treino, ele pode gerar mais angústia, mais frustração. Ah, você não conseguiu fazer aquele exercício. Lembra que eu te expliquei no treino passado? Você não entendeu ainda? E aí, falando essa linguagem, é uma linguagem que pode reagir de outra forma. E aí me leva, talvez, por um sentimento, ou juntando aquele sentimento que como eu comecei o treino. Então, esse primeiro escutar tem que ser uma escuta qualificada. Não é só eu querer saber e dar, vamos dizer, pitacos na vida do outro, do que o outro deveria fazer, porque daí eu estou usando a minha forma de mundo, minha forma de enxergar o mundo, e a questão é muito diferente. O outro é o outro e eu sou eu. Mas eu tenho que gerar 20 clientes diferentes durante a semana inteira, né? E aí vem um outro viés, que foi a primeira pergunta ali, acho que tu fixou esse comentário, João, que foi da Cíntia. A Cíntia colocou, e nós, profissionais, né? Aí não sei se tu quer entrar agora, ou tu quer fazer um gancho, o Bruno também. Depois a gente pode pensar sobre isso também. Essa linha que estava seguindo, né, é saber como abordar, né? Isso também é só experiência, né? Eu vejo pelo tiro com arco ali, eu também comecei, eu até estava comentando com o grupo ali da FURB, né? O pessoal que formou comigo. Pô, no começo a gente fazia umas abordagens que, infelizmente, eu acabei perdendo aluno, né? A gente não sabe como perguntar, e isso pode gerar um conflito às vezes, né? Então, como fazer, além de saber a pergunta certa, né, o momento certo para fazer, é como abordar, né? Isso é essencial ali para justamente girar, né, esses clientes ali e conseguir administrar personalidades diferentes, né? Isso que eu vejo. Né? E agora eu fixei um outro comentário do Mauro, mas o anterior ele tinha falado da aderência ao programa de exercício físico, né? E Uhum. será que a gente não pode linkar um pouco com isso? Porque eu me coloco entre esses profissionais que eu vou falar agora. Eu estou sempre muito preocupado com a parte técnica, cinesiológica, biomecânica, fisiológica, a progressividade de carga. É o que eu trabalho, é o meu métier, eu estou muito preocupado com isso.
mas estando muito preocupado com isso e aplicando isso no treinamento, tentando fazer o mais correto possível, aí vem uma colocação que o Mauro fez. Mesmo assim, eu não consigo, às vezes, a aderência que eu gostaria das pessoas ao treinamento. E aí eu fico me perguntando, ouvindo a tua fala aí, Ana, se essa aderência que falta tanto ao programa de treinamento, a gente vê o pessoal entra e sai das academias, talvez não seja nem tanto pela questão técnica do trabalho fornecido, serviço fornecido da academia, do personal trainer. Talvez em parte por isso, mas talvez a parcela maior da falta de aderência seja isso que tu estás falando. É ouvir o cliente, entender e poder trabalhar com essas questões aí, né? Não sei, em cima da relação que o Mauro fez, eu fiquei pensando e achei legal colocar essa questão para ti, né? Ah, primeiro eu vou só resgatar uma questão que o Bruno colocou, e essa questão assim de, perdi muitos clientes, né, Bruno? E essa perda, muitas vezes, a gente não sabe o porquê que ela acontece. Se nós temos, pensa bem, João, nós somos professores formadores, onde que nós formamos uma turma ali de 20, 25 alunos, 30 alunos às vezes, né? Todos eles tiveram conhecimento técnico conosco, a princípio, com a mesma oportunidade, certo? Mas o que que difere um do outro? O que difere um do outro, normalmente, é a história deles, propriamente deles, mas também aquilo que eles carregam com ele, que são as emoções, a forma com que ele entra em sala de aula, a forma com que ele se liga, que ele tem que prestar atenção, né? Que o Bruno falou assim, é cabeça no presente, né? E aí a gente vai conversar também sobre isso. Então, significa assim, o que que passa na mente humana para a gente poder dizer assim, ó, que poxa, nós temos muitos personagens e muitos profissionais de educação física formados, mas o que que difere um do outro no seu trabalho? Será que não é o quanto também ele sabe gerir outras competências que não são só as específicas, já que os padrões, as específicas, a princípio, eles teriam que sair sabendo tudo, né? Anatomia, cinésio e tudo mais. Eles têm que estar sabendo. Só lá o conteúdo foi dado, mas cada um aprendeu de uma forma diferente e vai ensinar de forma diferente. E aí vem o lado humano entrando dentro disso. De como eu percebo esta pessoa, que competências eu tenho emocionais que eu tenho que fazer e gerar dentro de mim como profissional primeiro, para que eu consiga dar conta de lidar primeiro com a minha vida profissional, comigo, com a minha vida pessoal, e depois eu lançar a mão para aquele sujeito que está na minha frente. Porque se eu não me ajudo, eu não consigo ajudar também essa pessoa. Se eu levanto de manhã e eu sinto que eu estou eu levantei meio ruim, eu estou um pouco ansioso, de noite eu não dormi bem, eu como profissional, e aí eu vou atender o meu primeiro cliente às 6 da manhã. Como é que eu vou chegar lá? Eu já levantei um pouquinho mal-humorado. Aí eu chego lá, eu vejo que eu estou 1 minuto atrasado. E aí esse cliente diz para mim, atrasado, hein? Mais um dia. O que que acontece? Que explosão que acontece dentro de mim? Que aí a gente pode separar de emoção e sentimento, né? Emoção, ela é fisiológica. Quando a gente sente assim, fisiológica, bateu aqui. Me deu um ataque cardíaco, né? Aumentou sei lá, a temperatura corporal, sentiu calor. O que que isso quer dizer? Quando eu começo a dizer o que que isso quer dizer, que que essa emoção aqui, ela começa a se tornar consciente, e realmente eu consigo entender que aconteceu uma raiva dentro de mim, o que que eu faço com essa raiva agora para poder atender o meu cliente? O que que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer de conta que nada aconteceu? E aí, Bruno, que a primeira questão ali que tu colocou, existem caminhos para que a gente faça isso, né? Existem hoje etapas que eu posso pensar. Eu posso pensar naquele momento qual é a necessidade que eu estou sentindo dentro daquele momento que eu não fui, sei lá, sanada, que eu não fui satisfeita pelo cliente, que era somente um oi, tudo bem, como é que tu passou a noite? E ele me larga essa aqui. E eu pego e faço o quê? Reativo. Se eu não penso essa lógica, eu sou reativo e pergunto, mas qual o problema? Quantas vezes eu fiquei te esperando quando chegou atrasado? E aí o clima do treino vai ser maravilhoso, né, galera? Show de bola, né? Vocês imaginam como é que a gente começou a segunda-feira agora. Ou na quinta-feira, que vai ser amanhã. Então, assim, ó, esses processos que é uma saúde emocional, a gente tem que gerenciar para que o estado emocional do treino,
Isso é muito importante, como essa pessoa chega e como eu a libero desse treino, mas como é que eu também, profissional, cheguei e como é que eu estou saindo desse processo. Revendo que necessidades foram atingidas dentro de mim ou não foram satisfeitas quando ele respondeu daquela forma, eu paro e consigo olhar isso através de estudos, a gente consegue fazer isso, né? Não é só o acaso, o achismo, ok? E aí, através disso, eu consigo ver, não foi atendido uma coisa muito importante dentro de mim, que era o quê? Que era eu sentir mais seguro, mais otimista, mais orgulhoso do meu trabalho. E aí, olha o que ele salientou. E eu não me sinto agora assim. Mas eu vou deixar isso aqui um pensamento para eu pensar depois do treinamento, vou me readequar aqui para poder dar o treino. Mas é algo que tem que ser pensado depois, tá? E o João falou do conflito interno, né, João? Esse conflito é muito doido que acontece com o profissional. Acho que é por aí, né? Não sei se tu quer. Se eu fugir da tua pergunta também. Eu tô aqui também te acompanhando e acompanhando o comentário da galera. A Ritinha Sim. Santiago aqui fixado o comentário dela, que ela tem algumas clientes com um certo grau de depressão, problemas que ela acha importantíssimo a questão de ouvir o cliente, né? Tá apto para isso. E aí a gente tem que se qualificar um pouco para isso também, né? Como eu percebo assim, eu não tenho uma grande qualificação para isso. Eu até diria que é pequena. Meu negócio é ler cinésio, biomecânica, questões técnicas. Mas esse fator é extremamente importante, talvez caia no que o Mourão falou, na aderência, né? A aderência talvez passe muito por aí, saber escutar o cliente, saber ajudar ele nessas questões. Mas aí também tu levantou outro dado, né, Ana? E eu, como é que fico? Eu, profissional, eu consigo fazer a gestão minha para poder contribuir com o outro, né? Salve a si primeiro para depois ajudar a salvar o Sim. outro. A Vanessa colocou um dado legal aqui também. Ó. Eu trabalho no estúdio para mulheres, direcionado para gestantes, puérperas. A escuta é essencial às gestantes. Estão com uma explosão de transformações, elas procuram o bem-estar e a atividade física. Então, estou vendo aqui com o comentário da galera, eles estão confirmando que eles percebem isso no dia a dia. A Vanessa colocou aqui que a academia dela é direcionada, aí é bem nichado, né? Direcionado a mulheres gestantes. Mas nesse nicho em particular, ela percebe muito essa necessidade, né? Eu acho que está tudo concatenado, Ana, mas aí eu vejo um ponto importante, tá? É o que tu falou. E o profissional, como é que eu posso ajudar alguém se eu não estou tão bem comigo mesmo, né? Então, dentro dessa questão do profissional, é assim, ó, tudo bem. Então, eu escuto. Ana, tu tá dizendo, tu tá propondo para eu escutar a outra pessoa. Ok, mas existem formas de escutar, né? A escuta é um lugar onde você vai sentar do lado dessa pessoa e vai proporcionar para ela, perguntando: você quer conversar sobre isso que você está comentando, sobre agora que tu chegou no treino, você quer falar sobre isso agora? E aí vem uma questão, né, João e Bruno, que às vezes o personal ele fica muito preocupado em fazer o início e o término da sessão acontecer. Que é o que a gente quer mesmo, a gente quer que a atenção total, que ele atinja o objetivo dele. Mas se eu ocupar meus 10 minutos que eu tenho desse treino para poder abrir o espaço para que ele converse sobre si e consiga colocar aquilo que está incomodando ele, será que esse cliente não vai conseguir treinar de uma forma melhor? Será que esse cliente ele não vai conseguir atingir de uma forma muito mais responsável também aí a sua participação dentro do seu treinamento? Então, essa é uma questão que eu vou chamar também, que é a autorresponsabilidade. É dizer que muitas vezes o cliente joga em nós, profissionais, o alcance do seu objetivo. Mas nós temos como, olha só, nós temos como desenvolver estratégias para que este cliente, aluno, né? Diferente aqui como a galera chama aqui os praticantes, né? Para quem está prestando serviço, como é que eu posso guiar ele para dizer que ele é autorresponsável e ele é corresponsável? A responsabilidade aqui de um lado vem uma coisa e do outro lado depende de outra coisa. Então, para que eu tenha eficiência, vamos lá, sucesso dentro de um trabalho com qualidade, eu tenho que pensar também nessas emoções. E do outro lado, o que ele precisa também colaborar para que eu consiga compreender todo esse mundo interno que está acontecendo dentro dele. E eu sei que, João, assim como tu falou, né?
a minha habilidade maior, né? A minha habilidade maior, tu disse, né? Eu estou focado hoje aqui no Treino e Foco, no X, em questões de avaliação, no treinamento, em questões específicas dentro da Cinésio, ok. Mas todos nós geramos, de alguma forma, a nossa vida emocional. De alguma forma. Assim como a gente gera a nossa vida financeira, né? Tá lá o personal pensando na sua vida financeira pessoal e profissional, ele também é gerado de emoção. E essa emoção, ela vai para o trabalho. Ela não fica do lado de fora da academia e quando eu entro lá para dentro, depois quando eu saio, ponho a minha mochilinha e saio para fora. Então não é isso que acontece. E aí o profissional, ele tem algumas coisas que passam pela cabeça, né? Eu converso muito, assim, com pessoas quando eu faço estágio, eu vou, visito as academias, e aí quase sempre, como eles já sabem, eu trabalho um pouco do que eu faço, eles vêm conversar comigo. Então, assim, como é que ele vai reagir a uma crítica, por exemplo? Se toda crítica que ele vai atender o cliente abala a autoestima dele, como é que ele vai resolver esta crítica? Quando a gente pensa que uma crítica vem e vem de uma necessidade que está dentro do outro, mas não dentro de mim, eu tenho que começar a abrir esses balões, e aí vem a escuta, como é que eu vou fazer essa conversa? De perguntar para ele, o que que te incomoda? Quando você fala que eu não chego no horário, né, que a gente marcou, eu vejo que a pontualidade é um ponto importante para você. É essa a sua necessidade? Então, você está chamando a atenção que é importante que eu chegue no horário, porque depois você tem que ir para o trabalho, você tem que ir em casa tomar banho ainda para depois ir para o trabalho, é isso? Podemos então? Então, ok. É a minha responsabilidade chegar no horário, eu vou me comprometer com você. Desculpa por hoje, né? Posso pedir uma desculpa se eu me sentir que eu tenho uma certa culpa, né? Deixamos a culpa, mas é responsabilidade. Ok? Então, o profissional, ele vai trabalhando. Será que o profissional, ele é transparente no dia a dia para dizer realmente aquilo que ele quer dizer para o cliente? Olha outra coisa. A gente vai não dizendo coisas que pensa, que podia ajustar o treino, mas não sabe como dizer com medo de ser agressivo, com medo de não ser gentil o suficiente para abalar esta pessoa e ela desistir de vir treinar comigo. E aí, eu vou acumulando dentro de mim algumas coisas muito importantes, algumas opiniões que às vezes eu estou fazendo erradas através mesmo de mim. E aí, como é que eu vou gerenciar tudo isso também? É algo que dá para ser trabalhado, João e Bruno, dá para a gente poder abrir isso e dizer como é que é a estratégia do nosso pensamento nesse processo aqui, né? E outras coisas a mais. Eu, como profissional, eu expresso o que eu sinto. Se eu estou preocupado com o meu cliente, eu não digo para ele. E aí eu chego num treinamento e fico dando umas motivações para ele de uma forma, de uma voz mais alta, mais ativa, e eu sei que ele não curte isso. Mas no fundo eu estou preocupado porque ele não tem vindo muito nas sessões. Só que eu não expresso isso para ele. Mas eu vou fazer o quê? Agir de uma forma um pouco mais, talvez reativa, talvez a gente pode dizer. Mas vocês estão vendo a dimensão de como esse profissional ele tem coisas para gerar dentro dele, que se ele não entender dentro dele, a comunicação entre os dois vai ficar muito complicada. E ele vai dizer assim, o cliente, eu sinto que a gente não está mais legal como era antes. Eu sinto, na verdade ele está percebendo, né? Mas ele coloca como sentimento. Mas ele não disse o sentimento ainda, ele só percebe. E aí nós podemos ter um diálogo legal, porque ser transparente é uma coisa muito importante para nós. É a necessidade nossa como ser humano, dizer o que está me incomodando. Para a gente, para quê? Chegar num consenso, para dizer o que é um treino legal para você. Vocês não chegaram aqui, né? O pessoal que está aqui com a gente, já perguntaram para o seu cliente, perguntaram assim, qual é o treino legal para ti? Ah, eu queria que tu me estimulasse mais, me motivasse mais. Tá vendo lá o que aquele profissional faz lá? Eu gosto daquilo que ele faz. Ah, você gosta? Você gosta que eu fale alto? Eu achei que você não gostava. Então eu vou te motivar sim. Mas sabe, às vezes não é do meu perfil, né? Isso é uma outra coisa, não é do meu perfil. Então eu deixo claro também. Posso abrir esse espaço para o cliente dizer, não é o meu perfil, mas eu posso ver que outras formas, então, tu pode te motivar. Eu posso juntar outras estratégias, vou estudar outras estratégias para que a gente faça isso. Enfim, gente, esses conflitos, né, que vocês falaram, são conflitos e a nossa vida diária é feita de conflitos. Nós não podemos viver numa bolha
em que não haja conflitos. Os conflitos estão aqui, né? Como João, tu abriu a live, estão lá, estão aqui dentro, estão fora, estão na rede social, estão fora da rede social, no grupo da família. Então, por que que não vai estar com o cliente? Por que que não vai estar com o cliente? E a gestão disso tudo, emocional, ela demanda energia, né? E tem uma forma, existem formas da gente procurar caminhos sem nos desgastarmos muito, sem gastarmos muita energia dentro dessa lógica. A Ritinha aqui, ó, vou fixar mais um comentário aqui da Ritinha. Ó. Conflitos geram desafios que nos fazem crescer enquanto profissionais e pessoas também. Então é legal, esse olhar que a galera está tendo é um desafio não técnico-científico, vamos dizer assim, não é nada cinesiológico, biomecânico, alavanca, torque, não é isso, mas é um desafio da nossa atividade profissional. E como eu te falei antes, para mim é um desafio também do profissional, porque eu, hoje em dia, eu me sinto muito pressionado por tudo. Pelas eleições, sem saber como é que vai dar o futuro aí. Tem o presidente A, o presidente B, a gente sabe que vai ser bem diferente se for um ou for outro. A insegurança que isso gera uma pressão. A própria ação da educação física, a própria pandemia que passou e a galera está muito estressada com isso, a galera não discute mais, a galera só bate boca. Então, quer dizer, a gente está num momento assim que eu vejo bem estressante, eu estou estressado. Estou estressado. E aí eu fico me perguntando, então, como é que eu vou fazer a gestão para mim, para eu poder fazer uma boa gestão de comunicação, como foi comentado aqui também da galera, com o meu cliente? Pô, primeiro eu acho que tem que fazer uma boa gestão comigo, né? Então esses temas eu acho que são temas bem legais para a gente poder avançar aí mais à frente, né? Bruno, João, tem alguma pergunta aí da antes de galera? passar para o Bruno, eu só posso fazer uma colocação, João, do que tu falou, assim, ó. Para mim, Bruno e João, a pandemia, ela aflorou coisas que já estão dentro de nós. Então, não trouxe o lado bom ou o lado ruim de alguém, só o lado bom, o lado ruim. Nós todos temos o lado bom, o lado ruim, o lado sombra, o lado luz, como quisermos, cada um vai ter uma denominação aqui diferente. Mas assim, trouxe à tona. E se trouxe à tona, eu posso gerenciar, como estava ali, né, João? Acho que o comentário anterior que tu fixou, que é a questão da comunicação com o cliente. Mas antes da comunicação com o cliente, eu pergunto para vocês aqui que estão, como é que vocês se comunicam com vocês? Como é que você, no momento que você vai, vamos falar que a gente está, o foco aqui é o trabalho, né? Nós estamos falando da atividade do profissional de educação física, mas esse profissional de educação física, quando ele vai para o trabalho e ele tem algo lá que ele recebe uma crítica, e ele lá abre, né, um espaço ali dentro dele e diz assim: meu Deus, mas como eu sou burro! Como eu não dou conta das coisas, como é que eu fui errar com esse profissional, com esse cliente aqui, eu fui colocar um exercício e eu esqueci que o cara tinha uma hérnia de disco lombar. Meu Deus, mas como é que eu pude fazer isso? E vou massificando aquilo todo dia comigo. Claro que ele não podia, é um engano muito grande, e esse engano talvez venha numa situação de estresse que ele está passando, por talvez não tenha conseguido gerenciar isso que tu está falando. E o corpo, ele responde, né, João? O corpo, ele responde de alguma forma ao estresse, né? E aí a gente vê a nossa imunidade às vezes descendo, a gente vê aí uma dor de garganta aparecendo durante a semana, a gente vê, sei lá, e aí dores no corpo e tudo mais, né? As dores de cabeça, que a gente sabe, as dores nas costas, no nosso dia a dia a gente ouve muito, e talvez porque isso aqui eu não soube gerenciar. Eu consigo bem entender hoje dentro de mim, mas isso por um processo que não foi curto, né? De entender que quando eu levo uma notícia que às vezes eu não estou preparada, e às vezes não vai estar preparada para uma notícia ruim, né? Uma coisa que te incomoda, vem a notícia, a primeira coisa que eu faço é as minhas costas reagirem, e com ela vem a dor de cabeça. E eu entendo hoje o que eu tenho que fazer para que isso aqui amenizar, não que não vá acontecer, mas acontecer de uma forma mais tranquila para que eu consiga gerenciar, tá? Bruno, o que mais apareceu lá quando tu fez a enquete com os nossos clientes do X, cara? O que tá mais pegando lá, do ponto de vista dos clientes deles, né? Da atuação no front lá. O que tu sentiu mais da galera lá de maior dificuldade, hein? Perfeito, João. Deixa eu puxar um comentário aqui que eu vi.
Aqui, ó. O Bibim Brum falou que trabalha com treino em água e treino com água é muito emocional, né? Ele mencionou aqui pra gente. Nessa batida aqui, eu tava lembrando aqui dos comentários aqui da galera, né? Eu conversei também com uma outra cliente aqui, que ela trabalha com alta performance daí, né? E Uhum, aí, me parece, né? Tô lendo um pouquinho de psicologia do esporte agora até para aplicar no tiro com arco, né? Mas se a gente não fizer uma base bem feita ali dessa parte emocional, né? Quando chega nesse nível de alta performance, e tem bastante gente trabalhando com uhum, isso também, né? Eu vi que a galera aqui, alguns também trabalham com atletas e tudo mais, né? uhum, uhum, O bicho pega muito mais, né? Me parece, assim. Então, essa também é um questionamento que a galera faz, né? Na alta performance lá. Eu acho que todos esses sentimentos, todas essas emoções que não foram tratadas no começo, né? Lado a lado com o treinamento físico, aí quando chega lá no pico, aí explode tudo de vez, né? Eu observei, principalmente no tiro com arco, né? Que é onde eu estou mais envolvido, um atleta que agora está desbancando no mundo, que é o Marquinhos. E ele era um cara muito bom tecnicamente. Só que o pessoal aqui falava, os técnicos dele, que faltava o mental, né? Ele chegava na linha de tiro e acabava uhum, perdendo uhum. combates na hora de enfrentar ali um adversário justamente pelo mental. Então é onde eu consegui observar esse fenômeno, né? E com os meus atletas também, né? Já havia acontecido muitas vezes. É, eu enxergo dessa forma, que pena que nós notamos isso muitas vezes numa fase mais adulta, né? Ou às vezes nem na adulta, já na fase do envelhecimento, quando os espaços, até mesmo da escola, poderia ter sido. É uma proposta hoje que se tem dentro das escolas pela BNCC de se trabalhar as competências socioemocionais das crianças e adolescentes, mas eu vejo ainda muito distante isso. Eu visito escolas também, né? O ano passado a gente estava um período assim pós-pandêmico ali colocando, né? Após um período onde a gente estava mais recluso, mas saindo, e as professoras, eu perguntei como é que as professoras fazem para dar conta disso dentro da escola, né? Daí a diretora disse assim: no período da pandemia a gente tinha um processo que a gente se encontrava online, existiam lives, e agora? Não, agora acabou tudo. Então acabou tudo. Como assim acabou tudo, gente? A emoção acabou. Vocês estão todo mundo bem, a ansiedade não existe mais, vocês não estão mais comendo exageradamente, procurando utilizar comida, né? A relação nossa com o alimento é uma relação complicada. A gente sabe que tem pessoas que não compreendem muito bem esse processo para poder saber o que fazer, né? E como responder a isso, e às vezes não é a comida, né? A pegada está mais profunda ainda. Então, assim, primeiro, não tivemos oportunidade, mas isso não tira a responsabilidade, tá? Então, olha só, o que que eu posso fazer hoje, na minha fase adulta, né? Na minha fase profissional, já trabalho há 10 anos, há 20 anos, por exemplo, eu sou profissional aqui, já sou formada há um bom tempo. Só na universidade ali, já devo estar 20 e poucos anos na universidade. Então, quer dizer assim, quantas pessoas passaram por mim e esse processo comecei a notar dentro de mim que eu conseguiria e poderia desenvolver? Então, eu acredito muito. Se tivéssemos oportunidade, teremos mais ferramentas para poder lidar. Não tivemos oportunidade. Então, o que que eu faço com isso? Eu vou em busca de informação. Quem está na live aqui com a gente hoje, provavelmente algum tema, alguma palavra que foi colocado, trouxe ele para cá, né? E essas palavras, né, que podem ser gatilhos, podem não ser gatilhos, mas podem ser palavras que chamam a atenção dele. O que que ele pode hoje, com a responsabilidade que ele tem dele mesmo, e não só jogar no passado para dizer, eu não tive isso dentro da universidade, ninguém me falou sobre isso, então tudo bem, vou deixar assim. Não, eu tenho que trabalhar. E aí, Bruno, eu vejo que os atletas, eles têm isso muito poderoso, o diálogo interno deles, muito poderoso. Enquanto tu tá do lado ali, procurando como técnico verificar que palavras que agora eu posso estar dizendo para ele que deem significado para ele se manter dentro desse objetivo, né? Mas o que está passando no mundo interno dele, né? Eu não dou conta. E aí tem um autor muito legal, que é o Tim Gallwey. Se vocês curtem pra caramba, foi
um dos autores assim que escreveu do jogo interior que acontece dentro dos tenistas, e aí que começou a pegada, né? Para depois a gente ter o desenvolvimento da área do coach, dentro da área do autoconhecimento. E aí essa pegada ali mostra assim, ó, que essa pessoa ela tem sim que fazer esse processo de autoconhecimento e que você como técnico pode isso aí, ó. Tá invertido, mas tá de boa, João. Dá para ver que é o tênis, o jogo interior do tênis. Gente, ele não é um livro focado no tênis. Se vocês começarem a fazer a leitura... Isso aí. Valeu, João, isso mesmo. Se vocês fazerem a leitura desse livro, vocês vão ver o quanto que ele traz para o atleta, para saber como ele faz esse equilíbrio, que é um equilíbrio que ele não é constante, né? Uma coisa doida, assim, né? O que eu posso fazer para procurar desenvolver dentro de mim? E aí vem uma questão importante, que autoconhecimento não é aquilo que eu digo sobre mim, né? A Ana é uma mulher concentrada, ela é bem organizada. Eu não sei se meus alunos falariam mesmo, mas é uma coisa que eu falo de mim, né? Mas enfim, eu falo coisas sobre mim, mas falar coisas sobre mim não é autoconhecimento. Autoconhecimento é dizer, e o que está por trás disso? De cada decisão que eu tomo numa jogada. Por que eu fiquei, às vezes, numa jogada, que eu vi que eu errei, eu fiquei tanto tempo focado naquele erro que eu poderia, assim, errei, mas já estou me preparando para a próxima. Agora não é o momento de pensar sobre isso. Então, isso é um gerenciamento que tu pode estar fazendo com ele, né, com o teu atleta, com o personal também, com o cliente, para o cliente ficar pensando assim, agora é o momento de focar no objetivo. E aí vem aquela questão de focar naquilo que eu não tenho. Se eu estou perdendo toda a possibilidade de focar na minha próxima jogada que eu posso estar acertando, né? Então, a parte do esporte, eu acho que ela é muito preciosa em relação a isso. É um gerenciamento de emoção todo momento. E esse jogo interior aí que existe até mesmo dentro dessas duas vozezinhas que ele tem, né? Que o autor ali, ele coloca como selfie 1 e selfie 2. Bom, o nosso ex-aluno aí, Ana, o professor Rafael Mafra, fez um comentário, eu fixei aqui, ó. Boa noite, meus queridos. Nós, profissionais, precisamos perceber que não trabalhamos apenas com glúteos, coxas e dorsais. Eu acrescentaria, Rafa, peitorais, bíceps e ombros, tá? É o que a galera mais visualiza, né? Nossos clientes querem e precisam de um olhar mais amplo. É o que eu venho falando do olhar holístico, né? E é o que a gente está comentando, essa dimensão emocional é fundamental. Se o cara não está bem emocionalmente, ele pode chegar lá para treinar glúteo, que ele é tarado para treinar glúteo ou peito, mas o dia do treino não vai rolar porque a questão emocional dele não está condizente, né? Por algum motivo ele está meio desconectado, né? Então, legal, Rafa, legal aí. Bruno, mais algum outro que tu lembra aí que o pessoal comentou bastante lá do X? Posso, enquanto o Bruno vai buscando, uma coisa legal assim que o Rafa tomou ali, colocou no comentário e falou sobre a questão do glúteo e peitoral e tudo mais. A gente sabe que dentro do espaço onde a gente provoca o exercício físico, né, usa o exercício físico como estratégia e não como um fim. Isso é muito importante, só que só isso dá uma live. Usar o exercício como uma estratégia para quê? Para eu ter o quê? Para alcançar o quê? Uma aceitação, uma valorização, um amor próprio. Então, o que está por trás do exercício físico quando a gente diz que a gente quer emagrecimento, quando a gente quer um aumento de massa muscular? E dentro desse processo, é comum, gente, é uma coisa quase que natural. Eu estava lendo um livro esta semana de uma autora muito interessante que ela coloca, a Brené Brown, ela coloca que a comparação, nós não temos quase como fugir da comparação, né? Imagina tu tá dentro do espaço lá, e pode ser o próprio atleta também, ele tá dentro da academia, a menina tá na academia, o cara tá dentro da academia, o praticante tá lá e olha pro glúteo da outra pessoa, e olha pro corpo da outra pessoa. E aí a comparação, ela é natural, mas ela nos leva para um lugar muito difícil. Um lugar difícil de dizer, o outro tem e eu não tenho. Né? E essa escassez, que é um pensamento bem complicadinho, assim, ele não nos dá um poder de ação
Se eu não souber gerenciar isso, ele vai levar para um lugar de frustração. Fiquei angustiado, fiquei triste, fiquei desconfortável, porque ela tem um glúteo e eu não tenho um glúteo do jeito que ela tem. Então, com isso, eu tiro o meu poder de ação para saber o que que eu posso fazer com isso. Onde eu quero chegar com isso? Se eu chegar a uma conclusão realmente que eu quero um glúteo daquela forma, e quero um peito daquela forma, e não tem problema nenhum, peitoral, não tem problema nenhum, o que que eu posso fazer para que me gere ação, para que eu busque isso? Se eu vejo que tem uma pessoa que tem um percentual de gordura e as comparações elas acontecem de uma forma natural, lembra? Por mais que nós seres humanos, tem pessoas e professores estudando sobre isso e dizem que a comparação é difícil o cérebro não se comparar, mas então a questão grande é o que que nós vamos fazer com essa comparação. Eu vou levar para um lugar que eu vou sentir tristeza, vou ficar angustiado, envergonhado, desesperado, impaciente, ou eu vou para outro lugar para dizer assim, peraí, eu quero me sentir assim também. Eu quero me sentir, isso faz sentido para mim. Ou também, não, isso não faz sentido para mim. Eu quero só ir lá treinar numa boa, minhas 2, 3 vezes na semana, e tá de bom. É isso que eu quero conquistar na minha vida, sabe? Então é hora de usar essa comparação para pensar o porquê que eu utilizo e eu faço isso para mim, tá? E o que que isso pode, para onde isso pode me levar. E isso pode levar para um lugar de ação muito rico, né? O que que eu posso mexer dentro de mim com o meu personal trainer para a gente poder fazer algo nesse sentido, se fizer sentido para a pessoa. Eu acho que dentro dessa visão aí, né, Ana, as artes marciais fazem esse trabalho muito bem. Sempre vai ter um cara do teu lado, que vai ter a graduação maior ali, né? E vai ter mais uns degrauzinhos ali adiante. Então, pô, geralmente a gente tá mirando, eu pelo menos quando tava treinando, né, a gente tá mirando no faixa preta lá, a gente quer chegar nesse nível. Então acho que causa esse efeito psicológico mesmo sem essa intenção, às vezes, né? Sem pensar nesse processo. E eu acho que uma proposta, às vezes, das artes marciais, né? Elas têm uma proposta de também de ter um momento em que tu vai utilizar a tua lição do teu dia, analisar o que que aconteceu. Então, esse feedback, o auto-feedback, ó, um auto-feedback para mim, tanto da questão, vamos dizer, psicomotora e física, do que aconteceu no treino, mas a questão mental também, e também emocional. O que aconteceu durante o treino, o que me provocou, o que eu não consegui pensar e fui reativo naquele processo e esqueci de todo o ensinamento que, né, o mestre ensinou e aquela hora, puf, esqueci. Então, o que aconteceu dentro de mim? Eu acho que artes marciais é um ponto muito legal que eles desenvolvem, mas isso não precisa ser limitado, né, Bruno? As artes marciais e tantos esportes hoje que tantos também próprios profissionais que são técnicos estão começando a abrir espaço para isso dentro das práticas. Mas o que eu tento sempre assimilar, a forma que eu aprendo é assimilar coisas que tem no meu cotidiano que fazem sentido, né? E essa questão aí, de tudo que a gente está falando no ambiente geral, eu fico cruzando quando eu vou treinar musculação. Tem dia que eu tô afinzão, e eu chego lá e treino bem afinzão, porque eu tô emocionalmente favorável àquilo. Mas tem o lado oposto, tem dia que eu chego, estou indo, eu levo uns 10 minutos a pé do meu apartamento até a academia. Eu estou indo e vejo que aquele dia eu não estou emocionalmente favorável. Então eu já criei um ambiente interno do tipo, não vou me cobrar. Vou chegar lá, vou fazer o treino que for possível hoje, o melhor dentro do que eu sei que eu já não estou favorável, emocionalmente favorável, porque eu estou com muita coisa na cabeça para fazer, não estou conseguindo concentrar. E essa estratégia que eu criei de não me cobrar, e antes eu me cobrava, eu chego lá no treino, começo a fazer sem muita cobrança, e às vezes o treino realmente acaba engrenando, eu me concentrando, e aí tendo aquele efeito que o treinamento tem que ter, inclusive mental, né? Que é deixar o mundo lá pro lado de fora, os problemas, eu me concentrar no treino, é um momento que eu faço um trabalho mental junto ali, mas chego sem a cobrança. Então acho que é isso também que a gente tem que ver do cliente, né? Porque às vezes o cliente quer emagrecer, hipertrofiar glúteo, que nem o Rafa falou, entre outras coisas que a galera coloca, né, de estética. E claro que isso é um preço grande para se pagar, é uma consistência de treino, é um treino bem focado, um treino pesado, treino leve, o cara não vai conseguir obter a menina não vai conseguir obter aquele glúteo que ela deseja, mas tem dias que a pessoa tem que perceber, e nós como personal trainers, acho que mais nós, né, temos que perceber que aquele dia emocionalmente não é favorável. Então naquele dia talvez não, a estratégia que eu usei comigo, né, não sei se funciona para todo mundo,
mas talvez não cobrar tanto aquela eficiência técnica do treino aquele dia, deixar o treino rolar como ele puder rolar aquele dia. Talvez aconteça o que acontece Uhum. muitas vezes comigo. O treino, eu brinco até, né? Eu digo para os guris do Treino Foco, ó, hoje o treino pegou no tranco. Foi bem assim, eu cheguei sem aquele ritmo e ele foi pegando no tranco e sai um treino bacana. Então a gente ter essa capacidade de captar na chegada do cliente ali o estado mental é favorável ou é desfavorável? Porque se a pessoa quer emagrecer ou ela quer hipertrofiar, definir que é uma estética, há um preço relativamente caro a se pagar para isso. Controle de dieta, hábito nutricional modificado, hábito de treinamento modificado, consistência no treino. Quer dizer, é um preço que tem que ser pago, senão o cara não consegue modificar. Mas existem dias e dias, né? Eu acho que o estado mental. E aí eu te pergunto o seguinte: se eu tô certo Uhum. ou tô errado, você vai me dizer agora aí. Mas comigo funciona. A pergunta que eu te faço é o seguinte, assim, ó, como conseguir entender isso do cliente? Fazendo perguntas, como tu falou no começo, ou se é meu cliente que eu já tenho há um ano esse cara? É tipo assim, eu olho para ele, ele chegou na academia, eu já consigo sacar se ele está bem ou não está bem hoje. É como desenvolver uma habilidade nossa profissional de poder entender o cliente já na chegada, assim, no alongamento inicial, como ele te cumprimentou, para eu já poder dar uma direcionada diferente no treinamento, saber, opa, hoje o dia é não favorável, hoje eu vou deixar pegar no tranco o treino. Uhum. Tá, eu anotei algumas coisas aqui para criar, ter uma ordem daquilo que tu me perguntou, tá? Daí vamos lá. Essa estratégia que tu fez contigo e tu perguntou se está certo ou errado, quem sou eu para dizer se é certo ou errado? Se funciona, funciona, João? Funciona. Funcionou, tem funcionado. Gente, se funciona a Tem estratégia para o funcionado. João, não quer dizer que vai funcionar aqui para Silvana, não quer dizer que vai funcionar aqui para Simone. Cada um pode escolher dentro das estratégias, assim, ó, para o meio funciona diferente. Para mim, eu vou lá, o que que é isso? Eu começo a me cobrar. Então, João, isso que tu faz assim, eu acho que é uma forma de pensar legal é assim, quando tu tá indo pro treino, né? Eu vou pensar em você primeiro, depois a gente pensa isso pro cliente. Tô indo pro treino, e naquele dia eu tô assim, pra que que eu tô indo pro treino mesmo? Eu tenho que, e aí vem eu vou botar entre aspas, o tenho que. Eu tenho que treinar, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que, sei lá, outras formas que eu faço, me levo para um lugar de obrigação, eu começo a criar uma resistência muito interna dentro de mim. Mas se eu sair daquele lugar que eu tenho que, mas eu digo assim, não, para aí, eu não tenho que treinar, é uma escolha minha. Alguém te obrigando, João? Alguém te obriga a treinar, João? Não, né? A minha obrigação é comigo mesmo, né? É uma cobrança interna, porque o dia que eu não vou, eu me cobro. Uhum. Tem dias que eu tô, não tá favorável, eu vou, porque se eu não for, eu sei que depois eu vou me cobrar, e a cobrança de mim mesmo ela é pesada. Então eu vou mesmo não estando favorável, eu vou deixar pegar no tranco se pegar no tranco. Eu descobri isso em mim tem funcionado, né? Mas você viu assim, ó, que você jogou uma outra estratégia agora? A estratégia é assim, ó. Se eu não for, como é que eu vou me sentir? Vou É. me sentir péssimo, angustiado, sei lá, nervoso, sei lá, que outra? Desconfortável com o meu corpo, com a Eu minha me fico mente, com a minha raivoso emoção. comigo. Eu Hã? fico raivoso comigo. Ó, Puta que pariu, tu ó, não então, ó, foi treinar. raiva. Seu desgranado, tu deveria ter ido treinar. Hoje é dia de treino, matou um treino hoje, já vai ter que recuperar amanhã. Então, assim, é até uma certa raiva de cobrança mesmo. É meio assim, eu sei que não é com todo mundo, mas comigo é. Tá, mas isso, mas isso tu fez quando, antes não, depois que tu não foi, né? Aí tu sentiu raiva. Se eu não fui, é isso Tá. que vai rolar. Eu já sei que vai Então, rolar. se tu consegue saber esse pré e pós, tu consegue fazer uma estratégia assim, ó, como é que eu vou me sentir, como é que eu vou me perceber se eu não for? Eu tô antecipando a ação, gente, eu tô antecipando. Como é que eu vou me perceber se eu não for aquele treino de hoje? Bom, então eu vou me sentir frustrado, confuso, preocupado com o meu peso, preocupado com o meu corpo, preocupado, sei lá, frustrado, sei lá. Vou me sentir triste, beleza. Eu não quero sentir isso? Não, eu não quero sentir isso. Eu tenho certeza disso, eu não quero sentir. Então, que ação que você tem que fazer agora para que você não sinta esses sentimentos quando tuas necessidades não são atendidas? E aí tu consegue antecipação. O que que você faz? Você volta e diz, pô, eu tô pensando isso antes, tô indo pra academia agora. Pum.
tô indo, tá? Então, essa questão do tem o que eu estava falando, se eu penso que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu saio desse lugar e penso numa outra forma, dizer assim, que eu escolho me se sentir bem, eu escolho o bem-estar para mim, eu não sou obrigado. Só que a estratégia que para eu me sentir bem agora, neste momento, é fazer o exercício físico. A estratégia que eu estou utilizando agora. Eu posso, e aí vem uma questão que a gente pode se auto-engano. A estratégia agora, de repente, pode ser para eu me sentir bem, é sentar no sofá e abrir um pacote de salgadinho, ou pedir uma pizza. Mas isso vai me fazer sentir bem por quanto tempo? Essa dopamina aí, ela vai estar ligadona por quanto tempo, esse neurotransmissor? Ah, vai durar enquanto durar a pizza. Aliás, quando está chegando do meio para o final, a dopamina já está começando a diminuir. Valeu a pena? Valeu a pena? Não, não valeu. Porque quando eu penso antes, aí começa o sentimento, remorso. Eu não dou conta. Viu? Hoje é quarta-feira, gente. Hoje não é final de semana. E eu já não dei conta hoje. Viu como eu sou incapaz de fazer isso mesmo? E aí tu vai começando a pensar coisas que te levam para se sentir muito ruim. E amanhã pode ser que tu não vá fazer o teu exercício físico. E, sabe, já pisei na jaca ontem, vou pisar na quinta, vou pisar na sexta. Aqui na cidade, né, tem o Oktoberfest. Então já vamos direto mesmo, e a gente esquece, tá tudo bem. A gente vai pensar em exercício lá depois do dia 24 de outubro, que é quando acaba tudo. Mas daí acaba tudo. Mas aí, e aquele potencial que eu tinha dentro de mim para eu me sentir bem, onde é que ele tá? Então, essa estratégia que tu faz de ir pro futuro, imaginar como eu vou me sentir se eu não fizer, e voltar para o presente e dizer assim, não, vale a pena eu ir, vale a pena eu não ligar para pedir a pizza, então beleza, eu vou fazer isso. Porque eu sei que vai dar uma coisinha meio ruim agora, mas vai ser passageiro, que daqui a pouco eu vou ficar muito mais feliz e mais orgulhoso de mim, né? E esse é um processo que a pessoa, que o personal, ele pode fazer para o cliente. Ele pode fazer isso. Então, essa questão do escolher, né? Da escolha. E vem uma outra, a questão que tu falou do acolhimento, né? Hoje não deu conta, eu não fui. Aconteceu essa semana, eu também não fui no treino. E eu coloquei bem claro para mim, hoje a minha necessidade principal é eu me organizar, eu poder colocar as minhas coisas em dia, eu poder entrar em contato com alguns palestrantes que eu preciso, para. É isso que eu vou fazer, tá? Se der tempo, eu vou fazer exercício, mas se não for, eu me acolho. Eu me acolho para não me cobrar, porque novamente, se eu começar a me cobrar muito forte, eu posso sentar no sofá e bater o gatilho de ligar para pizza. Entendeu? Então, procura te acolher. Esse autocuidado, ele também é autoacolhimento. Não é só acolher o cliente, que quando chega, né, com esse estado emocional, que é outra coisa que tu perguntou ali, mas sim, eu também me acolho primeiro. Eu não dei conta hoje, mas amanhã eu posso dar conta. Amanhã é outro dia. E amanhã eu vou me organizar melhor. Eu vou organizar melhor no meu tempo como personal. Eu vou procurar colocar meu despertador 10 minutos mais cedo para tomar um café mais descansado, para poder conseguir mentalizar o meu dia, olhar bem a minha agenda, bem organizada, e aí eu vou tocar. Amanhã, hoje, já terminou meu dia. Então, acolhimento é legal nesse sentido. E o estado emocional, João, a tua pergunta ali, o estado emocional do cliente, Ana, eu enxergo que para eu conhecer o estado emocional e reconhecer, vamos dizer, identificar o estado emocional de alguém, e principalmente dessa pessoa, se ela já está um bom tempo comigo, né? Quanto maior, mais tempo, com qualidade, eu consigo ter maior conexão com esta pessoa, né? Quem aqui já teve cliente assim, ó, as primeiras 2, 3 semanas, a gente liga tudo que é, né? Tudo que é, sei lá, formas de a gente conseguir indagar. Quando ele fala isso, será que ele está querendo dizer isso? Será que quando ele ri, ele está rindo mesmo porque ele está cansado? É porque ele está sorrindo, é porque ele está cansado? É a forma que ele está reagindo? Então eu levo um tempo para eu me conectar, para eu poder entender como essa pessoa ela reage. E uma outra forma também, eu não preciso ficar num lugar de adivinhação, né? Será que ela está pensando isso? Será que ela está gostando do treino?
Será que ela está sentindo fadiga quando ela faz isso? Ou será que ela está fazendo manha? Então, o que que eu posso fazer? Perguntar, né? Pergunto, como é que você está sentindo quando eu vejo que você está lá nas tuas 10, 15, 20 repetições? Você está percebendo que eu estou muito incisivo quando eu insisto que eu quero mais duas? Isso te incomoda muito? É pra caramba? Como é que é? Me fala um pouco mais sobre isso. Então, quer dizer, eu dou a escuta que a gente conversou lá no início. É um espaço para, através dessas palavras que esse cliente me fala, eu consigo daí relacionar como é que ele age quando ele é desafiado, quando é que ele age quando eu o motivo usando uma determinada palavra, quando é que eu reajo, quando eu realizo, faço o movimento, eu digo para ele que eu pratico, para ver se ele se espelha em mim, para que se ele motive, para ver se motiva também, pode ser que não motive. Lembra bem, o que motiva um não quer dizer que motive o outro, né? Esses dias eu estava fazendo o meu movimento lá de agachamento, daí passou alguém e disse assim, o meu sonho é colocar esse peso. Eu disse, mas por que que o teu sonho é botar esse peso? O sonho é aumentar o quadríceps dela, mas não precisa botar aquele peso para aumentar o quadríceps, entendeu a relação? E a gente vai indo para dentro, né, para o interior, para saber o que que essa pessoa quer. Então, existem sim, eu vejo que precisa um tempo legal entre para essas duas pessoas se conhecerem, mas que o personal seja o profissional dentro desse espaço, sabendo que ele é o que vai mentorar e fazer todos esses ajustes necessários para que as coisas aconteçam. Por isso, Bruno, precisa estudar para isso também. Não é o acaso. Muita coisa eu comecei também com o acaso, mas depois que quando começa a se estudar e ver que tem literatura abordando sobre isso, tu vê que não é o acaso. Embora tu use intuitivamente e dê certo, entendeu? E pode dar por um tempo, mas tem momentos que às vezes não vai encaixar, né? Pô, essa questão de, antes de passar para a palavra do X ali, essa questão de, tu falou ali, João, de, pô, hoje eu vou cobrar mais, hoje eu vou cobrar menos, lembra até uma certa periodização ali, né, do estresse mental que a gente vai exigir ali do atleta. Vai ter época ali, eu vejo muito com os meus atletas, né? Tem semana ali, cara, tem um programador a rodo lá comigo. Os programadores estão liberando versão, os caras estão ferrados geral, assim. Desse cara eu Uhum. não vou cobrar muito. Vou tentar meter uma brincadeira com balão ali, estoura balão, vai, meu, faz uma outra coisa, fora do treino, assim. Isso. Quando terminou, voltou, cara, vamos descer o sarrafo. Agora vamos subir a régua ali, né, para exigir um pouco mais, né? Isso também faz, constrói a evolução Uhum, do uhum. atleta ali. Pô, eu vou puxar aqui, João, tu tinha fixado antes, mas o comentário aqui do Bim Bim Brum, que e até já uma pergunta já, né, que também veio lá do X. Ele comentou aqui, eu tive depressão e curei quando coloquei triatlon, né, como atividade diária no meu dia. Ah, pô, eu não tive depressão no ano passado, eu tive crise de ansiedade no ano passado, foi bem forte. E a atividade física, inclusive, foi um dos fatores, porque eu estava me cobrando demais, estava correndo naquela época e atirando com tiro com arco. Então, a minha cobrança no X estava gigantesca, a minha cobrança é de mim mesmo só. Uhum, Na uhum. corrida estava pior ainda e no arco um pouquinho pior ainda. Eu queria evoluir nos três ao mesmo tempo, tranquilo, assim, né? Tá bem de boa. E aí estourou uma hora. E enfim, uma das perguntas também que vem lá do X, né? É quando que o profissional de educação física, né, vai buscar um trabalho multidisciplinar, buscar a ajuda de um psicólogo aí, né? Ou enfim, psicoterapeuta, um coach mesmo, né? Uhum. Para conseguir organizar essas questões também, né? Teve até relatos que eu ouvi de alguns clientes das pessoas chegando com substâncias ali, né, com psicoativos, inclusive, né? Então, já estava com certeza no limite para os dois lados ali, né? Então, Uhum. eu imagino que tem algum, não sei, né? Eu não sei que está mais informado ali, algum limite antes disso, né? Antes de chegar nesse nível para a gente começar a ter um trabalho multidisciplinar, Uhum. né? E Uhum. pedir a ajuda aí de outros profissionais também. Bruno, eu vejo que um caminho para a gente poder não chegar a isso, e daí eu vou perguntar para ti primeiro, sim, obrigada por compartilhar uma coisa muito, muito íntima tua, né? Porque para a gente dizer que está estressado, todo mundo diz, né? Mas dizer Sim. assim, ó.
essa ansiedade de onde partiu, o que que eu dei conta, o que que eu não dei, é uma coisa muito íntima de cada um. E só quando a gente aceita isso é que a gente expõe essa vulnerabilidade, que é aqui que colocaram, aceitar a vulnerabilidade como o Brené Brown coloca. E aceitar a vulnerabilidade é dizer assim, eu errei, nesse momento eu não estou pronto para isso. Você notou que eu fiz isso? Não foi minha intenção eu ter feito isso, mas me diz qual é a melhor forma de me comunicar contigo, então. Então, existem formas de comunicação. E aqui fica uma dica aqui para o pessoal que gosta da Brené Brown. Ela não, quem gosta e que tem a HBO também, ela colocou um novo seriado, gente, para quem curte. Esse da Brené Brown é dentro da Netflix, né? Esse que está fixado aqui. E tem um novo seriado que ela coloca o Atlas do Coração, onde ela coloca que a gente trabalha com seres humanos. E na medida que eu trabalho com esse ser humano, eu trabalho com emoções. Ponto. Não temos como não trabalhar com emoções. E ela reflete muito sobre isso para dizer assim, ó, que nós não aprendemos a falar sobre emoções e não sabemos dizer muitas emoções. Tem uma pesquisa que ela fez com 7.000 pessoas. Ela é uma pesquisadora de bastante tempo dentro dessa parte emocional. E quando ela indagou para as pessoas para dizer assim, me diz, durante essa semana, quais foram os 3 sentimentos, ou quais foram os sentimentos? Acho que não eram 3 está aqui como resultado. Quais foram os sentimentos que permearam pela tua vida essa semana? E os sentimentos, eles começam a se repetir, que é a irritabilidade, feliz, triste. E a gente não tem um vocabulário para poder colocar coisas diferentes do que triste, feliz, não menosprezando o triste e o feliz, mas dizer que eu posso abrir esse feliz, posso colocar mais coisas felizes. Eu estou esperançosa que amanhã eu vou ter uma oportunidade para minha vida, eu estou comovida, eu estou surpresa porque eu recebi um convite tal, eu estou grato porque aconteceu tal coisa. Então eu começo a abrir essa felicidade em outras coisas. Então, como nós não temos um vocabulário, e se nós adultos aqui, ó, que nós aqui já, né, João, nós passamos 50, né? Bruno tá com seus, não vou explorar, né? Mas vamos pensar assim, ó, tá de aniversário ontem, né, Bruno, também. Sim. Então assim, ó, vamos pensar nisso. Se nós com 50 anos nós não aprendemos como dizer isso, não aprendemos um vocabulário sobre né, emoções, então quer dizer assim, o que eu posso fazer com isso a partir de agora? É aprender um vocabulário de emoções e ensinar para as crianças, gente. Olha aí, ó, as crianças, os adolescentes, ensinar eles na escola, nas famílias, ensinar como eles podem explorar e falar isso. Se eu tenho um adulto que aprendeu isso, eu vou receber provavelmente um cliente, né, João, lá, na academia, no espaço que eu vou trabalhar, enfim, que ele consiga dizer para mim como ele está se sentindo e qual é a necessidade dele. E aí eu consigo ajustar. Ontem aconteceu de uma aluna dentro do espaço que eu trabalho dentro da universidade, ela chegou assim, Ana, vamos trocar o treino? Eu fui olhar a data que eu tinha feito a última alteração, faziam 3 semanas. As grandes alterações, né? Alterações pequenas, elas vão acontecendo. Não sou personal, uma aula coletiva, né? Aula de musculação. E aí eu perguntei assim, qual é a tua necessidade dentro disso? Ela disse assim, eu percebo que quando eu fico muito tempo com os mesmos exercícios, eu me sinto desmotivada. Qual exercício que menos te desmotiva? Esse. Qual que te motiva? Esse. Então, olha que olhar que eu começo a conversar com ela e fazer essa planificação com ela, mas não para ela. Entendem a diferença aqui? De eu levar algo pronto e dizer assim, ó, tá aqui teu treino. Né? Outra coisa é dizer assim, ó, eu estou elaborando o teu treino. Tu pode me dizer o que você gosta de fazer, o que você não gosta, embora a gente saiba que quando tem algo que ele não gosta, não quer dizer que não seja necessário. E aí cabe a mim, como profissional, poder explorar esse espaço para dizer qual é a minha responsabilidade e por que é importante você fazer isso nesse momento. E eu não posso omitir esse exercício dentro do teu treino. Tu compreende isso? E aí, então, ele falando isso, ele vai para um lugar de consciência. Ele está conscientemente sabendo fazer exercício, né? E dentro desse consciente aí vem a equipe multidisciplinar. Ela é importante, ela é super importante. Que legal se a gente pudesse, né? Cada profissional aqui sentar no seu final da semana,
sei lá, do que 15 dias, vamos dizer 15 dias. Sentar com um profissional, pode ser um coach que tem um conhecimento legal, que tu acredite nesse cara, nessa pessoa. Pode ser um profissional de educação física que tem um outro olhar também sobre as emoções. Pode ser um psicólogo, pode ser junto ainda o fisioterapeuta, enfim, que tenha esse olhar integral. E aí, quando eu falo integral, eu não vou dividir nem mente, nem emoção e nem corpo. A gente é tudo junto em todos os momentos. Então, é difícil, não dá para a gente separar. Se eu estiver separando aqui, eu já estou fazendo a dualidade, né? Coisa que a gente já entendeu que não funciona, né? Não funciona. É o médico recebendo o paciente lá no consultório e o paciente chega assim, eu quero te contar como é que eu estou me sentindo. E ele diz, não, onde é que dói? E aí a dor vem muito junto. Então, assim, quando eu acolho isso na medicina, isso na fisioterapia, isso na psicologia, isso na educação física, quando eu acolho a pessoa que está do outro lado, ela se sente ouvida, né? E aí é que a gente chama a palavra conexão. Conexão é ser ouvido, é ser visto. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou aqui contigo. Me diz o que que você precisa para você se sentir melhor. Eu acho que esse é um dos grandes papéis que o profissional de educação física tem. Mas para isso também o autocuidado dele é importante, né? Para ele dar conta disso, né? Acho que é isso, né, Bruno? Tu falou da ansiedade das drogas psicoativas, que na verdade, utilizando isso, é uma fuga que eu tô tendo. E essa fuga é um desespero, né? É quase um desespero, se não for o desespero propriamente dito. É você ir para um lugar que você suaviza a dor agora, e aí vem isso não só com as drogas e medicamentos, mas vem também com a própria comida, vem muitas vezes com o próprio exercício que ele é usado como uma estratégia, não com um grau ou com uma medida específica, mas quando eu, né? Os overtraining da vida aconteceram porque talvez eu não consegui utilizar na medida que precisava isso. E aí vem que a dor não é aí, né? A dor está no outro lugar. A ansiedade, o que que é ansiedade? A ansiedade é o excesso que eu tenho dentro de mim do futuro e não das coisas que estão acontecendo no presente. Então, se eu começar a pensar no aqui e agora, e um dos processos, uma das estratégias, né, que a gente utiliza muito é a respiração, né? Por exemplo, tu utilizou as estratégias do balão, desfocar, né, tirar aquele foco de onde eles estavam, né, ativos ali, e levar eles para um lugar onde a respiração eles nos chama para o presente. Calma aí, eu tenho que respirar, eu tenho que preparar, pede para a respiração ser da forma. Enfim, tem N formas de respirar, mas inspira em 3 segundos, dá uma pausa, expira mais em 3 ou 4, ou faz aquele quadradinho que algumas meditações também usam. É uma forma de trazer o corpo para o presente. Vai dizer, calma, se eu não resolver o dia de hoje, eu estou atropelando o dia de amanhã. E aí, só vem, né? Aí vem toda essa coisa que a gente está falando. Aí vem o estresse, aí vem o corpo que não responde, aí vem a dor a dor na coluna lá que começa a doer, que ela também tem um grau emotivo, também muito forte. Vem a noite que eu não dormi bem. E a gente se preocupa com a pessoa e diz assim, por que tu levanta da cama, né? Por que tu levanta da cama todos os dias? Mas também pensa assim, o que que te acorda de noite? Todos os dias que te incomoda e que no outro dia tu não vai treinar bem ou que tu não vai dar um treino legal. O que está te incomodando? Trabalhar isso para depois a gente entender aí o dia de amanhã, sabe? E uma coisa que eu queria falar para vocês é assim, ó, como a gente vê que a nossa forma de trabalho, né? E aqui cada um que esteve aqui passando pela live. Então, para a gente ver assim, ó, que talvez é o momento da gente se perguntar se aquilo que eu faço dá conta, só aquilo que eu faço dá conta daquilo de responder e de ajudar o meu cliente. Se eu, com a estratégia do exercício, com conhecimento específico aprofundado, faço cursos variados, isso dá conta, tudo bem, tudo bem. Mas se você vê, né, que foram as perguntas foram encaminhadas lá para o X, diz assim, ó, eu tenho cliente entrando com ansiedade, que estratégias que eu posso estar fazendo? Claro que eles não perguntaram assim, né? Estratégias, a gente está usando termos que a gente já sabe os termos que podem ser utilizados. Mas que estratégia que eu posso fazer? Isso quer dizer que vai dar certo com ele? Não. Mas se eu conhecer
e me preparar com um número maior de estratégias e ferramentas, eu tenho, né, tipo o Murilo Gun que coloca, né, João? Eu tenho um cinto de utilidades. E esse Cinto do cinto, Batman que ele coloca. esse cinto do Batman de utilidades é cinto que eu vou utilizar para o cliente, mas primeiro eu tenho que utilizar para mim. Né? Lembra da máscara de oxigênio? Primeiro para mim, eu sobrevivo, ok? E aí eu consigo ajudar quantas pessoas a sobreviver? Então eu tenho que sair disso, né? E esse estado é um estado que a gente vai envol- se envolvendo todo dia e evoluindo. E tem um dia que não vai estar tão bem assim. Mas vai ter 2 dias e 3 dias à frente que vão ser maravilhosos. Então, quer dizer, a gente tem que se proporcionar isso. E aí vem um formato de serviço diferente, talvez. Né? E aí talvez a gente veja essa palavra coach entrando, mas eu, se eu não gosto dela, eu não preciso utilizar ela. Eu posso ser um profissional da educação física que tem um conhecimento, competências técnicas e competências socioemocionais para poder gerar isso tudo. E esse é o mundo. Esse é o nosso mundo do trabalho, o mundo da vida, o mundo que a gente vai passar por esse mundo aí. É isso aí. Bom, galera, qual o tema que vocês acham que nós poderíamos, qual o tema vocês sugerem para que nós possamos abordar? O que mais está pegando na atividade profissional de vocês? É o cliente que chega também desmotivado para treinar? Ou é o cliente que chega que está muito problema fora da academia que não consegue se concentrar para treinar, dificuldade no foco? Ou é o cliente que está com, sei lá, como o Bruno falou que tu estava, Bruno, com dificuldade lá, que não era depressão, era Ansiedade. 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 Mas a Ô, galera João, poderia colocar aí para nós, e né? dentro dessa proposta, João, assim, Ó, lembrando já assim, tem sugestão aqui, Ana, ó. Como ajudar o cliente com depressão. tá? Simone Uma já deu uma questão, primeira sugestão. pois é, uma questão, vamos aproveitar a questão da palavra depressão que ela surgiu, né? Essa depressão, ela foi diagnosticada e ela está sendo tratada. Nós vamos encarar dessa forma, né? Porque nós não podemos diagnosticar uma depressão, a princípio, né, pelo código de ética, mas nós podemos elencar talvez comportamentos dessa pessoa que não eram habitual conosco, com ela própria, e aí poder ajudar junto lá, com o profissional, com o psicólogo ou psiquiatra, para dar conta dessa pessoa se sentir bem, né? Que palavras, por exemplo, eu usar, eu não usar, porque vocês estão vendo que eu vou usar muito a palavra comunicação aqui dentro das nossas falas, né? Porque a é a forma com que a gente também expressa os nossos sentimentos e as nossas emoções. E também como a gente escuta. Então, assim, as palavras, elas são muito importantes. E eu vou utilizar, eu uso como foco muito a comunicação não violenta, que é de Marshall Rosenberg. Então, talvez muitos componentes que eu expliquei para vocês, e eu não disse de onde partiu, né? Mas partiu daí. E mudando a nossa comunicação interna, a gente também muda a nossa comunicação externa com as outras pessoas. Mas a partir do ponto que eu tenha consciência, né? Se a gente fizer um círculozinho, assim, um ciclo, vamos dizer, um ciclo. Nós começamos pelo que nós pensamos, e através do que nós pensamos, nós geramos uma emoção. Dessa emoção, nós geramos um sentimento. Desse sentimento, nós geramos uma ação. E essa ação, ela pode ser consciente ou inconsciente. E aí vem o profissional ter consciência de todo esse ciclo aqui, para que a sua ação seja consciente, que a sua comunicação seja consciente. Quando eu falo algo e eu julgo o meu cliente, eu tenho consciência que eu julguei? Eu tenho consciência que naquele momento ele chegou para mim e falou tal coisa, e eu, em vez de elogiar, olha como é que eu elogio, gente. Eu fiz um elogio. Ah, você conquistou, você perdeu 2 quilos de massa gorda. Mas, vocês entenderam? Mas, eu vou dizer o lado ruim, né? Se prepare, mas eu vou te julgar. Então, quer dizer assim, ó, essa é uma forma também dentro da nossa comunicação que ele não vai dizer que ele diz assim, esse teu mas me incomodou.
mas ele percebeu que aquele mas ele influiu ali, ele vai ter um sentimento em relação àquilo. Então, é sair daquela questão da inconsciência e ter mais consciência dos termos que eu posso usar e consciência que eu tenho um ser humano na minha frente. Esse ser humano, ele também sente e ele não só pratica exercício, né? Ele tem todo um envolvimento ali das suas emoções e ele pode, com isso, alcançar ou facilitar ou dificultar os resultados. Cabe a mim ajudar nesse processo. E sabe o que? Porque talvez a participação, porque está dentro de nós. Todos nós temos uma contribuição muito grande para dar em relação a isso. Todos nós. E nós não sabemos o que nós fazemos e como nós fazemos, se nós somos assertivos ou não. A não ser que aquela pessoa nos fale isso, né? Ou a gente peça um feedback. E é legal também que a turma está dando um feedback para saber se realmente alcancei. Eu, Ana, tenha um feedback de vocês, né? Depois, de forma indirect, da turma aí dando, para saber se alcancei também o objetivo de vocês inicial, que eu sei que era um inicial, né? Para depois tocar aí, dependendo das demandas de vocês. E o João falou também da ferramenta, né, João? Que a anamnese, interessante que a anamnese, ela sempre pergunta dados que são palpáveis. Mas onde é que estão os dados que não são palpáveis? Que eu anotei aqui, né? Eu posso perguntar para ele, como é que tu resolve os teus conflitos? Aí ele pode dizer, eu resolvo no grito. Então é assim que ele vai resolver com vocês quando acontecer um conflito. Como é que vocês vão gerenciar esse conflito? Quando vocês quiserem negociar o preço e vocês estão elevando agora, né? Sei lá, se é no meio do ano, no final do ano, sei lá, quando vocês vão elevar, uma hora vocês vão elevar o pagamento lá, né? O custo do serviço de vocês também, e repassar isso para o cliente de uma certa forma, tudo com todo cuidado. Mas daí vem, como é que eu vou fazer isso com um cliente que é reativo? Eu estou preparado? Eu estou preparado para trabalhar e gestar questões conflituosas e diálogos conflituosos a gente vai ter o tempo todo. Então vocês vão ver que isso é não só para a profissão, mas para a vida. A gente ganha isso para a vida, né? Ana, olha só, eu tinha todos os temas que a galera colocou aqui eu achei fantástico e nós vamos criar as lives para isso. Mas o último aqui que a Simone colocou, achei que ficou muito legal, cara. Esse eu fiquei bem curioso para ver como tu ajudaria, porque é uma situação bem pitoresca, né? A Simone colocou assim, ó, quando devemos encerrar o atendimento ou encerrar um trabalho, né, com um cliente difícil, tóxico. Tipo assim, o cara que me suga, eu já não estou feliz em atender esse cliente. Sim. Mas eu tenho um contrato de trabalho com ele. Eu acho que seria um bom tema da gente trabalhar, que ao invés de ficar... Assim, os outros temas são muito bons, mas é um tema bem pitoresco, né? Não é um tema como eu vou abraçar, entender o meu cliente. É quando eu vou encerrar. Será que eu tenho que encerrar? Se eu encerro? Eu acho que seria o tema que a Simone colocou aí, um bom tema para nós fazermos na próxima live. Bem diferentão, que é quando que eu encerro? Tenho que encerrar, o cara é tóxico, cara, eu não estou mais feliz atendendo esse cara. E aí? Eu vou só jogar pergunta. Posso jogar só pergunta agora? Já que a gente vai ter uma live para isso, então eu vou só jogar pergunta. Para Simone. Tá definido o tema da próxima live. Para Simone pensando, e os demais também, né? Eu tenho que encerrar, Simone. Por que eu tenho que encerrar? O que você sente quando tu diz que percebe, né? Quando ele diz que é tóxico? Que palavras que ele coloca, que ações que ele tem durante o treino que te incomodam? No que te incomoda? Que necessidade que tu tem dentro de ti que não está sendo atendida nesse momento em que ele está te incomodando? E de outra forma, que necessidade que está dentro dele que ele não está sendo atendido e que também ele está expondo de uma forma de toxicidade, né? Olha, só aí já temos algumas coisas para a gente pensar. Jogando sempre assim, eu digo que a vida é feita de perguntas, né, gente? É legal a gente sempre perguntar assim, quantas perguntas você fez hoje, né? Eu digo para os alunos assim, quantas perguntas vocês fizeram hoje e não quantas respostas vocês deram. Porque quando a gente faz perguntas, a gente aprende pra caramba. Então, joga essas perguntas aí e pensa, começa a botar os neurônios para pensar um pouquinho assim, meu Deus, mas como é que eu me sinto? Quais são os sentimentos que vêm? Para a gente poder desenvolver também uma gama
de vocabulários de sentimentos para poder conversar com essa pessoa. E depois é como conversar com essa pessoa se eu tiver que encerrar, né? Como é que eu começo esse diálogo difícil? Show de bola. Então, Ana, está definida aí o próximo tema. Pô, foi a Uhum. live que bateu o recorde aqui do X, live do X Muito com bom. esse nível de interação. Sim. Foi E, absurdo hoje o nível de interação. e se teve interação, né? Houve conexão. Houve conexão com o assunto, as pessoas foram vistas, elas foram ouvidas. Então, o que está tocando dentro delas e que dor que elas têm, uma dor no sentido de necessidade, que a gente pode estar ajudando nesse processo, né? De poder entender esse cliente, mas sempre procurando também partir de nós. O que nós temos que entender dentro de nós para que nós possamos, daí, a partir daí, fazer um processo, né, de entender esta pessoa, esse outro que está na nossa frente. Então foi bem bacana. Agradeço demais aí a participação da galera. Galera, brigadão pela participação aí, né? E continue com as sugestões, né? Quem está vendo a live não ao vivo, né? Põe nos comentários aí os temas que querem ver, né? Então é isso aí, galera. Grande abraço e vamos junto para a próxima, né? Show de bola. Ana, quero te agradecer muito aí pela disponibilidade do tempo, interesse em trocar uma ideia conosco aí. Com certeza absoluta ajudou muita gente, embora hoje a gente falou de tudo, um monte, né? Não era a ideia aprofundar agora nos próximos temas, vamos pegar temas específicos e aprofundar. Mas foi muito bacana aí a tua participação e as tuas informações, essa troca aí foi muito importante. Então, eu te agradeço demais aí pela participação aqui. Bom, João, assim, sempre é muito, muito, muito gratificante a gente estar falando um pouquinho sobre o que eu estudo também, mas sabendo as necessidades do que as pessoas estão trazendo. Essa é uma ansiedade, um desconforto, assim, que eu sinto, que eu senti há muito tempo na educação física, que é esse olhar que nós temos que ter sobre as pessoas, né? E como nós trabalhamos com comportamento humano, as emoções fazem parte do comportamento humano. Se nós começarmos a dialogarmos e conversarmos com uma pessoa que ela não expressa emoção, quantas vezes eu já me vi me queixando, dizendo assim, mas eu não entendo, eu não estou percebendo o que ele quer, se ele está gostando, se não está gostando da aula, né? Quantas vezes a gente está dando uma aula, um treino, e a pessoa não expressa de uma forma verbal ou não verbal, olha bem, não verbal também, do que ele está percebendo. Então, é importante a gente ter consciência que isso existe, nós tomarmos consciência que existe muitos e muitos e muitos autores trabalhando sobre isso, mas nós não temos muito material fazendo gancho com a educação física, tá? Então, nós temos assim, se for aqui na minha estante aqui, que não é pouca, eu tenho muitos livros, diversos livros, mas eu não tenho uma essência, assim, um ou dois, porque eu possa estar trabalhando com vocês, para dizer assim, realmente esse livro ele traz esse foco que a gente gostaria de dar. Então, o que nos pede isso, né? Essa frase que eu coloco, ela nos pede que nós sejamos criativos, que nós sejamos inovadores e que nós temos que ir, né, ao encontro desse material e produzir esse material que é necessário, que eu vejo que o profissional de educação física, ele está precisando. E isso a gente conversou, gente, só fora do ambiente que é não formal, né? Aqui, se a gente for para o formal, que é a escola, vocês vão ver as grandes necessidades que nós temos. Então, nós temos um aluno desassistido, nós temos um cliente que, às vezes, o foco ele é muito restrito apenas ao corpo dele, mas, né, a gente já falou aqui, as questões do condicionamento físico, mas esquecendo que tem e vai ter aquilo que vai ser diferente. Então, profissional que trabalha o condicionamento, todos trabalham de profissional de educação física. Agora, qual é o diferencial? Para eu pagar, se o preço é igual de todo mundo, qual é o diferencial também que eu vou, né? E sei que isso aí é uma pegada importante também, para saber que eu posso, dentro do meu próprio serviço, ser um diferencial. Mas isso porque eu quero, não porque eu tenho que elevar o ticket médio daquilo que eu estou trabalhando. Entenderam, gente? É uma necessidade de atendimento, de acolhimento. É por isso que nasce. O resultado disso é a formação de vocês, é a instrumentalização, é buscar ajuda. E esse local aqui é uma busca de ajuda, né? Eu vejo isso, né, Bruno? Então, agradeço o convite.
com o espaço de vocês. Desculpa, eu coloquei algumas vezes aplicativo, é plataforma. Então, assim, ó, buscar a plataforma e é um pedido. Essas pessoas estão fazendo um pedido, é quase que um socorro. Mas isso alguns tiveram a intenção. E quantos não tiveram, querem e não tiveram, né? E não expressaram isso. Então, mais uma Fala vez, guardada. isso é verdade. Vão abrir espaço para isso, para a gente comentar. Então, obrigado por esse espaço sendo aberto e vamos que vamos, né? Tem muita coisa para ser feita. Bruno, valeu pela parceria, tamo junto. E Ana, Valeu, Valeu, tamo junto. obrigadão, gente. tá? Valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau.